Olá, seja bem-vindo ao Sistema de Ensino Scribs. Eu sou o Flávio Machado, professor e revisor licenciado em Letras, e neste vídeo você irá aprender passo a passo como realizar a argumentação de sua redação nota 1000. A produção da argumentação do texto dissertativo argumentativo depende diretamente da produção de uma tese bem construída. A tese, por sua vez, é parte indispensável da introdução de seu texto. E se você ainda tem dificuldades durante a elaboração da introdução, recomendo assistir ao vídeo anterior postado aqui no canal sobre este assunto. Sinta-se livre, sempre e naturalmente, para pausar este vídeo e tomar nota de tudo aquilo que achar importante. Muito bem. Após definida a sua tese, iniciaremos a argumentação, que normalmente é composta por 2 ou 3 parágrafos. Particularmente, tanto por uma questão estética quanto por ser mais fácil, recomendo muito a produção de apenas 2 parágrafos de argumento, maiores e melhor desenvolvidos, garantindo mesmo assim 5, 6 ou 7 linhas para a sua conclusão. Lembre-se, traçar uma estrutura padrão a ser seguida sempre, ainda que não seja completamente à risca, pode ser um grande norteador para a produção de seu texto. Então, claro, vamos definir a estrutura neste momento. A introdução, discutida no vídeo anterior, irá apresentar aproximadamente 5, 6 ou 7 linhas, um contexto, que pode ser social, conceitual, histórico ou atual, 1 ou 2 conectivos adequados à sua situação de uso e, por fim, uma tese contendo a sua posição a ser defendida e confirmada ao longo do texto. A argumentação do seu texto dissertativo será composta por 2 parágrafos, cada um deles contendo os seguintes elementos que serão detalhados posteriormente nesse vídeo. Lembre-se de registrar este resumo em seu caderno. Então, cada um de seus parágrafos de argumento irá conter aproximadamente 8, 9 ou 10 linhas, contextualização, 2 ou mais conectivos adequados à situação de uso, um tópico frasal. Este irá conter a ideia central de seu argumento, consequências diretas ou indiretas de seu tópico frasal, e por fim, e se necessário, reflexões ou considerações finais. Assim, enquanto um parágrafo de introdução é composto por 3 elementos, contexto, conectivo e tese, o parágrafo de argumentação ideal irá possuir 5 elementos fundamentais. Vamos agora iniciar a construção de um parágrafo de argumentação conforme este modelo. Para começar, talvez seja interessante primeiro produzir o tópico frasal. Isto irá tornar o trabalho muito mais fácil. Então, é claro, tópico frasal é a sentença-chave de seu parágrafo. Ela possui seu posicionamento diante do tema, tem ligação direta com sua tese e apresenta um dado central de sua argumentação. Para isso, vamos considerar o tema Desafios para a democratização do acesso à educação e cultura no Brasil. Logo, nosso tópico frasal será o seguinte: as classes menos privilegiadas, geralmente dispostas à margem dos grandes centros urbanos ou mesmo em comunidades rurais em locais remotos, ficam isoladas em relação aos meios culturais. Note que este tópico frasal, embora um pouco extenso, possui o seguinte ponto principal: as classes menos privilegiadas estão isoladas em relação aos meios culturais. Neste momento, é interessante realizarmos alguns questionamentos para que a produção do resto do parágrafo seja mais fácil. Qual a origem deste problema apresentado em meu tópico frasal? Quais as consequências diretas e indiretas deste problema na sociedade? Quem são os grupos sociais mais prejudicados a curto e longo prazo? Quais são os fatos, dados, informações, pensadores, sociólogos, filósofos, especialistas, livros, filmes, séries ou elementos históricos relacionados a essa sentença? Busque em sua memória. Certamente você irá encontrar a resposta em sua bagagem cultural. Para simplificarmos e mesmo assim mantermos a qualidade, neste parágrafo iremos utilizar somente um dado histórico. Falaremos do ressurgimento ainda jovem da democracia no Brasil. Este dado será a contextualização do tópico frasal, já que ele apresenta, de certa maneira, a origem do problema. É preciso considerar, em primeiro lugar, a jovem democracia atual, que em 33 anos pouco evoluiu no sentido de estar realmente próxima da população
oferecendo a ela condições e ferramentas necessárias à dignidade básica. Vamos adicionar neste ponto os elementos coesivos para então acrescentarmos nosso tópico frasal. Assim, diante deste cenário desfavorável às minorias sociais, torna-se claro o quanto as classes menos privilegiadas, geralmente dispostas à margem dos grandes centros urbanos ou mesmo em comunidades rurais em locais remotos, ficam isoladas em relação aos meios culturais. Neste momento, vamos apresentar mais algumas informações que vão provar a veracidade de nosso tópico frasal, seja pela indisponibilidade de veículos de comunicação informativos, ou pela ausência completa de oferta de formação pedagógica educacional. Nosso parágrafo argumentativo está quase concluído, restando somente apresentar as consequências dos problemas apontados anteriormente. Vamos utilizar um conectivo conclusivo para isto. Dessa maneira, o indivíduo, negligenciado pela sociedade que o cerca e por um Estado displicente, não consegue ter acesso aos variados recursos culturais hoje existentes, sejam eles livros, jornais ou revistas, por exemplo, ou práticas festivas, folclóricas e tradições específicas de nichos de sua comunidade. Seria possível ainda apresentarmos considerações finais. Todavia, nosso parágrafo de exemplo já se aproxima e está prestes a ultrapassar o número de linhas adequados a ele, mesmo para aqueles alunos que possuem uma letra bem pequena. Então, a título de curiosidade, vamos apresentar um exemplo de consideração final, mesmo não adicionando ao nosso parágrafo real. Ele poderia ser assim: sobretudo, é evidente a urgente necessidade de reflexão e busca de medidas de resolução em relação à indisponibilidade de acesso à educação e cultura, tendo em vista que elas são fatores indispensáveis ao desenvolvimento pleno de nosso país. Note que essas considerações finais têm por objetivo direcionar ou prever o que será descrito nas propostas de intervenção durante a conclusão de seu texto dissertativo argumentativo. Elas facilitam a articulação entre suas ideias. Por fim, vamos revisar rapidamente o que aprendemos neste vídeo e apontar em nosso parágrafo de argumentação os elementos fundamentais que ele deve conter. Assim, ficou claro que nosso parágrafo deve apresentar aproximadamente 8, 9 ou 10 linhas, contextualização, conectivos, tópico frasal, consequências diretas ou indiretas do seu tópico frasal. Em nosso próximo vídeo, iremos trabalhar com elementos fundamentais da conclusão, explicando de maneira detalhada cada um deles, e qual a relação entre as propostas de intervenção social e os problemas apresentados pelos argumentos e pela tese. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar este vídeo e, é claro, como sempre, bons estudos!